Saudações, leitores, tudo bem? Está no ar o episódio 4 do podcast Diversidade Literária. Eu sou Luciano Máximo. Você me encontra no Instagram no @lucianomáximo_. Siga também o Instagram do Diversidade Literária no @Coletiva Diversidade ES. Lá você irá conhecer muitos escritores do Espírito Santo. Neste episódio, vamos conhecer mais do trabalho da escritora nascida em Santa Teresa, Ângela Cipollati Ortelan. Filha de descendentes italianos, a professora e coordenadora nas áreas de língua portuguesa e inglesa possui desde criança o hábito da leitura, incentivado pelo exemplo da sua mãe. Confira a conversa que começa agora. Bom, Ângela, muito obrigado aí pela participação no podcast de Diversidade Literária. A gente agradece aí tirar esse tempinho para conversar um pouco aí. Hein, Ângela, eu estava lendo seus poemas, né? Eu vi que seu texto sempre tem assim alguma reflexão, sempre traz alguma reflexão assim, até alguns aconselhamentos assim, né? Umas palavras assim de sabedoria. Essa é a sua poética, assim? Esse é o seu estilo de escrever poemas? Sua poesia é sempre assim nesse estilo assim, de reflexivo? Fala um pouquinho aí disso. Olá, bom dia, Luciano, tudo bem? Pois todas as obras poéticas que eu escrevo, né, desde 2007, normalmente tem, né, esse teor, além de poético, né, reflexivo, como você bem colocou. São reflexões, né, sobre a vida, acerca, né, do nosso cotidiano, da rotina que nos rodeia, principalmente em relação, né, ao universo em que nós estamos inseridos, ao setor educacional, em relação à natureza, né? Eu gosto muito também dessa área também, até por morar, né, na zona rural também. Então sempre tem algum fio, né, tecendo aí, né, alguma reflexão, né, ou fazendo alguma analogia em cima. Sim, eu percebi. É bacana, é bom. Até para os jovens conferindo aí os seus textos, porque tá sempre uma mensagem bacana. Eu estava olhando ali a sua bio, né, na coletânea da Diversidade Literária, que você tem alguns textos lá. Aí lá diz que você teve como um exemplo muito forte assim na sua vida sua mãe, né, como leitora, assim, como exemplo de leitora. Isso. Eu queria que você falasse um pouquinho, né, da importância que os pais têm para influenciar os filhos nessa questão aí da leitura, né, de ser um exemplo. E mais ainda, assim, você como professora, o professor também tem esse poder, você acha, de influenciar os alunos a se interessarem pela leitura, pelo livro? Fala um pouquinho aí. Vamos lá. Começando, né, a responder a sua primeira pergunta sobre a influência familiar, né? A minha mãe, ela é uma pessoa, assim, muito esclarecida, né? Só que esse esclarecimento aconteceu pós... não vou falar, né, agora que ela está já mais de idade, porque ela tem 61 anos, né? Mas foi após adulta, porque antes vieram os filhos, casou, né, com seus 22 anos, sempre morando na zona rural, e ela sempre gostou muito de ler, desde pequena, até a herança, né, do próprio pai dela, meu finado avô Angelim. E aí, diante dessa questão, né, do amor dela pela leitura, eu até comentei isso no encontro literário que nós tivemos, eu acredito que foi em janeiro desse ano, né, o Café Literário. E assim, eu volto a relembrar aqui também, né, desse amor, desse apego pela leitura em relação, né, à vida dela, onde nós, enquanto filhos, né, conversávamos com ela, e aí, assim, automaticamente, às vezes ela lendo, ela estava tão concentrada ali na leitura, que ela não tirava os olhos, né, o foco do livro, mas ficava assim, nossa, você está querendo dizer alguma coisa, né? Você, enquanto filho, está chamando e tal.
Aí a gente ficava, né, eu e meu irmão, nós ficávamos desconcertados, porque eu tenho um irmão também, né, que é 7 anos mais novo do que eu. Como um livro, naquela época, nós, enquanto criança, podia tirar o foco de uma pessoa assim. Porque até então nós estávamos assim, em processo de alfabetização, de letramento, né? E na imaginação da criança você se depara, né, que a leitura é importante, mas aí tem a preguiça também, né? Tem todo aquele universo de que você ainda está descobrindo o mundo, e aí já para o adulto, ele conectado ali na leitura, nós como adultos hoje, né, nós percebemos como é importante, como nós podemos viajar, né, sem sair do lugar, é aquele famoso ditado. Mas naquela época era uma coisa assim que me tirava do sério. Tinha momentos que eu ficava até assim, encafifada, eu ficava, não vou falar brava com a minha mãe, mas eu ficava assim, né, com uma pulga atrás da orelha. Como que um livro desse pode fazer isso, né, com a minha mãe? E o meu irmão também se perguntava. E aí, volta e meia, nós ficávamos refletindo, né? E aí passava o momento e até deixava para lá. Só que você sabe como é memória de criança, né? A criança, uma hora, se torna um adulto e as memórias, né, são flashbacks, né? Elas voltam, elas ficam ali, né? São carregadas conosco, né? Na nossa bagagem aí de mundo. Então, aquilo até a minha adolescência, né? Eu fui carregando comigo e fui refletindo. E a minha mãe sempre falando, né, incentivando, olha, a leitura é importante, por isso e tal, né, aí dando os exemplos, porque você tem conhecimento de mundo, porque você pode viajar sem sair do lugar, né, tudo aquilo que a gente já sabe hoje, mas que você, enquanto criança, né, não se atenta para o fato. O adulto fala, mas entra no ouvido e sai no outro. Você vai perceber a importância, né, quando você começa a adquirir uma criticidade em relação ao mundo, em relação às pessoas, à sociedade que te rodeia. Então, essa herança literária, né, que a minha mãe me deixou é muito forte, principalmente, né, desencadeada por esses episódios na infância. E dali em diante, quando ela falava, eu não dava importância, mas aí eu fui notando, fui crescendo e percebendo como, né, isso fez a diferença na minha vida. Em relação ao quesito professora, né, em relação à profissão, eu acho que nós conseguimos fazer diferença na vida dos nossos alunos, né, de forma positiva, sim. A gente pode perceber que a educação pós-pandemia passou por um período aí onde os alunos estudando a partir de casa, né, não foi um momento fácil, foi um momento bem assim conturbado, onde os próprios pais, né, e mães ou responsáveis das crianças, dos adolescentes perceberam, né, que não é fácil ensinar, né? Claro que não é impossível, mas nós temos aí também muitos percalços, né, no caminho. E eu acho que tudo isso vem, né, para valorizar a educação mais ainda, e o papel do professor, né, da professora aí, enquanto regente de classe, não só enquanto figura, né, no ato de ensinar, porque eu falo que o professor, ele perpassa esse papel, ele vai muito mais além disso, né? Ele, além de professor, ele é psicólogo, ele é psicanalista, né? Ele dá conselhos, ele está sempre orientando. E aí a gente sempre também tem uma tirada humorística, porque se você entrar numa sala de aula compenetrado, sério, o tempo todo, você não consegue trabalhar, não consegue dar aula nos dias de hoje. Então eu acho que o professor, ele é um pouquinho de tudo, ele é um pouquinho palhaço também, né? E ensinar, a arte de ensinar, eu acho, né, que faz parte, né, dessa rotina, desse mix, né, de profissões em uma só, não desmerecendo as outras, é claro, né?
que a gente não ensina só o conteúdo, só dentro do componente curricular de português, matemática, história e geografia. Nós ensinamos também, né, conceitos que ficam aí para o mundo do trabalho, né, para a sociedade, para a vida. Tá certo. Eu gostava de sempre carregar um livro comigo, né? Eu gostava de quando eu chegava na sala de aula, eu costumava até deixar o livro em cima da mesa para ver qual é a curiosidade dos meninos, né? De perguntar, saber que livro é aquele, aí poder falar um pouco. Eu acho Olha que legal. Faz parte assim acho que tem que fazer parte assim do hábito do professor, tá sempre com essa coisa do não perder a oportunidade, né, de estar falando do livro, dessas coisas assim de literatura, né, porque às vezes é isso aí que incentiva, né, joga alguma semente assim pro aluno começar a se interessar. Hein, Ângela, e por falar em livros, eu fiquei sabendo que você tá com um livro aí no forno, né? Deixa eu falar um pouco dele, é de poemas, se é de poemas. Se for de poemas, Sim. assim, se você vai abordar assim uma temática assim, tipo mais romântica ou nostálgica, ou de otimismo, reflexivo, ou de tudo um pouco. Fala aí, só para dar já um adiantamento aí do que vai ser esse seu trabalho aí que está vindo. Vamos lá. Em relação a esse livro, é um projeto, né, que está até em andamento tá no forno, né, como diz, né, é um projeto que está para ser, não vou falar desencavado, mas é um projeto que está para desabrochar aí nesse ano de 2023. Tenho essa pretensão já há alguns anos, né? Não vem de hoje, não é recente, porque eu escrevo poemas, né? Textos poéticos, crônicas, enfim, vários tipos de textos, mensagens, frases, poetrix, né? E por aí vai, de vários gêneros textuais, desde o ano de 2007. Desde quando eu comecei a minha primeira faculdade, né, que foi pedagogia. E aí eu sempre, assim, gostei de escrever. Além de escrever vários tipos de texto, né, a minha veia, né, o canal, vamos dizer assim, é mais no campo, né, no ramo poético. E esse livro surgiu, né, a partir desses escritos, desde esse ano, né, dessa data de 2007. E aí, né, a partir do momento que eu comecei a participar das coletâneas, né, das antologias, desde o ano aí de 2021, né, quando começou a pandemia, que foi o momento que eu passei a me dedicar mais a essa área, eu percebi que eu poderia ir um pouquinho mais além. Aí surgiu, né, a oportunidade de estar pensando no lançamento de um livro poético, né? Aí até então a prioridade para esse livro é trabalhando só com textos poéticos, né? E dentro, né, desse livro poético eu venho, né, abordando diversos temas, né, dentro dessa futura obra, dentro de uma linha saudosista, né? Como você falou, não tem um tema só, mas são temas variados, né? Que estarão englobados ali dentro dessa composição poética, envolvendo questões ambientais, né? Questões em relação ao universo, né, amoroso, ao universo da infância também, né? Memórias da infância que foram ali transformadas em escritos poéticos também, que eu acho que é importante, né? Fala um pouquinho sobre tudo e vem também, né, trazer a realização, né, de um sonho que estava guardado aí na gaveta, né? Um projeto que estava só no papel, na teoria, e vai se transformar em realidade. Espero que seja, né, a primeira obra de muitas. Não tem ainda uma data específica para lançamento, mas
conversando, né, em conversa com o editor, né, Luciano, nós estamos aí no acordo para lançar entre os meses, né, de setembro a novembro, aí nessa faixa, né, nesse período de tempo. Espero também, né, que o público aproveite também, né? Quando tiver aí o lançamento, vamos divulgar. Isso aí. É isso. 2023 sai esse livro aí. Espero. Você que está lidando aí todo dia com essa meninada aí na escola e tudo mais, você não tem pretensão ou sente uma veia aí para escrever literatura infantil também, não? Olha, eu já pensei, boa pergunta, eu já pensei em lançar, né, em criar um trabalho voltado, né, para o público infantil ou até infanto-juvenil. Até porque, além de trabalhar, né, com a garotada, como diz você, né, com esse público, eu tenho também, né, uma garotinha em casa de 7 anos, né, que ela tá sempre assim, naquela curiosidade aguçada, né, ela tá sempre perguntando, mãe, não tem uma nova história para eu ouvir, né, vamos criar uma nova versão para uma história, uma reescrita e tal. Ela gosta muito desse universo, né, de contação de histórias, desse universo ali voltado para a área da literatura. Eu acho que, sem querer, né, eu acabei passando isso para minha filha também, além de eu ter herdado da minha mãe, né. Então, assim, futuramente eu tenho intenção, sim. Mas no momento, né, para esse ano, o projeto é o livro poético mesmo. Legal. Poxa, bacana, sua filha você já sentiu interesse dela por esse universo. Agora cabe a você desenvolver isso, né? De repente você fazer um trabalho aí, um livro infantil junto com ela, já pensou? Tem que, né? É uma boa ideia. Não parei para pensar, né? Até o momento nessa participação ali, mas é uma ideia que é interessante. Vou estudar ela com carinho. É porque agora ela está no 2º aninho, né? Então, com certeza. Eu acho que mais para frente, quando ela estiver lá no 4º ano, por aí, eu acho que seria, né, um momento ideal, né, para explorar mais esse campo literário aí com ela, porque até lá, né, nós temos aí o processo de letramento, né, que é até ali o 3º ano, já está bem encaminhada, mas ainda, né, para trabalhar essa parte da produção textual, né, do mundo da fantasia, né, de criação dos personagens, do enredo, né, embutido ali a história, o espaço, né, ao tipo de narrador. Então eu acho que está um pouquinho cedo, ela está começando, encaminhando ainda, mas nada que não possa ser explorado, né, e aguçado na vida literária dela também. Eu já notei que ela é mais da área de linguagens, né, do que de outra área, como humanas ou exatas, né? O importante é já você sentir nela essa inclinação dela para essa área aí, que é... Agora, você também é escritora e gosta, então vai dar tudo certo. Certamente, futuramente, ela vai ser uma leitora e alguém que vai escrever. É o mais provável. Deus aí, né? Maravilha. Amém. Ângela, você aí de Santa Teresa, né, uma terra bacana, eu tive aí pouquíssimas vezes, mas eu conheci, inclusive eu tive aí na casa de uma grande amiga, que é uma poetisa aí, Edith Ângela, não sei se você conhece a Edith. Pois eu não conheço ela pessoalmente, né? Não conheço pessoalmente, mas já ouvi falar muito das obras dela, né? Da estrutura do trabalho. E que ela é teresense também, né? E ela tem um orgulho danado desse lugar aí, ela faz poema e todo lugar que ela tá, ela fala da Santa Teresa.
Da Terra dos Colibris, né? Isso, eu conheço ela há alguns anos, mas ano passado eu tive aí na casa dela, que eu fui num trabalho, que eu faço um trabalho com música, né? Um samba. E eu estive aí na casa dela, e a gente passeou, foi num lugar que tem uma cachoeira, a gente foi em vinícolas, aí à noite ela foi lá onde eu fui tocar, lá na Cervejaria Terezinha, e foi muito bacana. E ela costuma declamar seus poemas, ela até declamou os poemas dela lá na cervejaria, e ela sempre enaltecendo aí a região e a imigração italiana, porque aí é terra tradicional aí de descendentes italianos, de imigrantes, né? Isso. É isso que eu ia te perguntar. Você não sente também esse desejo de escrever sobre? Você também provavelmente é descendente também de italiano. Você não usa também essa temática na sua escrita, não? Vamos lá. Como Edith, né, em alguns textos, né, eu abordo também essa questão em relação à cultura, né, em relação à descendência, né, às origens. Não são em todos, mas como eu te falei, né, como eu escrevo acerca de vários temas, né, um desses temas, né, é sobre a questão ali, né, da descendência também, da origem italiana, como você bem colocou, né? Também sou de descendentes de imigrantes italianos, né? Tanto por parte de pai, né, da família Orpelã, como por parte de mãe da família Meneghini e Cicolati, né? Eu esqueci de citar os Bortolini também. Então, essa questão ali em relação, né, ao apego em relação às origens familiares é um tema, né, que também está bem ali arraigado, né, às nossas memórias, às nossas origens. E assim, volta e meia, né, sai alguma produção, né, isso de acordo com a nossa inspiração, que quando nós escrevemos, né, tem que ter aquele boom, né, aquele momento que você... aquela ideia. Surgiu a ideia, você tem que colocar no papel. Porque se você não colocar no papel, o que acontece? Você deixar para depois, eu acho que deve acontecer assim também com você como escritor e os demais escritores, né? Você sempre tem que estar com um papel, uma caneta na mão. Ou até, eu falei que assim, hoje eu me arrisco até a utilizar, né, o Google Docs, né? Facilita muito. Teve a ideia... Posso estar no mercado, no transporte, ou esperando, né, meu pai ou minha mãe, ou minha filha numa consulta, que aí é rapidinho, você vai lá, abre o aplicativo e começa a escrever. Então, também tem obras voltadas, né, para essa área. E como a Edith, que é uma inspiração, né, é uma figura muito marcante aqui no município de Santa Teresa, mesmo eu não conhecendo-a pessoalmente, já ouvi falar muito dela, das suas obras, é muito importante também valorizar, né, valorizar as memórias do nosso município, a considerada a nossa doce terra dos colibris, né, e também a cultura italiana, que é muito forte aqui no município de Santa Teresa. Isso aí, o lugar em si é muito aprazível, né? Eu gostei, pretendo voltar. Foi a primeira vez que você veio aqui? Sim, assim, para ficar mais e conhecer, só foi essa vez. Eu estive aí por passagem em questão de trabalho já de música uma vez, mas é um lugar que merece a gente voltar para conhecer melhor as vinícolas, negócios aí que é bem bacana. Em relação aos pontos turísticos, né, eu digo que Santa Teresa é um município que faz a gente voltar no tempo, né? Passando primeiro assim, mesmo se você estiver de passagem, você percebe pelas ruas, né? Que são ruas onde, em sua grande maioria, são tombadas, né? Onde calçamento é composto por paralelepípedos e tal. Muitos prédios ali, a gente tem a chamada
Rua do Lazer, né? Boa e famosa Rua do Lazer, que é um dos nossos atrativos turísticos, onde você vê que tem os casarios, né? Os casarões ali que são todos do século passado, né? De épocas que remonta à época da colonização, tanto é que são até considerados patrimônios históricos, né, do município. Nós temos também a nossa primeira casa ali, na chegada de Santa Teresa, né, a Casa Lambert, que foi a primeira casa, né, de Santa Teresa, que a estrutura dela é preservada, é até um monumento, né, que se tornou um ponto histórico que é aberto à visitação. Você encontra ali os horários na internet e o apelo também, né, à figura do nosso famoso Augusto Husk, né? Não sei se você já ouviu falar, que é um dos naturalistas mais famosos que nós temos aí, né, no Brasil, até a nível internacional, onde ele deixou, né, grandes contribuições aí nesse ramo, né, envolvendo meio ambiente, ecologia, e ele tem ali, né, a sua grande parcela, né, de estudos, né, de conhecimento e, enfim, de descobertas nesse ramo que ele deixou aí pra gente. Hoje já falecido, né, mas que fica aí como acervo, né, e campo de pesquisa para muitas pessoas que vêm, né, para trabalhar aí dentro dessa área ecológica, né, voltada aí para sustentabilidade, que está ali interligada com a estação, né, biológica, com a reserva biológica Augusto Husk e até com o Museu de Biologia, né, que é aberto à visitação no centro da cidade. Legal, as pessoas, Espírito Santo, tem que procurar conhecer mais, né, das coisas bacanas aí da história, né, dos municípios. São tantas riquezas, né? Bom, vamos falar um pouquinho aí continuar falando aí da poesia, dos poemas. Eu sou ficcionista, né? Eu ainda não ousei tentar escrever poesia, né? Se bem que eu tenho letras de música e tenho música gravada e tudo. Isso aí, de uma certa forma, não deixa de ser uma poesia, né? Porque na letra tem poesia, né? Não deixa de ser poema também. A maioria... Um pouco, mas assim, escrever, me considerar poeta, tá, eu não estou bem longe disso. Embora, é claro, até na nossa prosa, né? Na nossa ficção, a gente termina colocando poesia, né? Assim, às vezes até involuntariamente, mas sempre tem acaba também. Se remetendo, né, ao campo poético. Isso. Mas às vezes eu falo que é um canal, né, que você utiliza a poesia, você utiliza na sua vida, no seu cotidiano, às vezes sem perceber. Como você falou, você compõe, né, canções, letras de música. Querendo ou não, automaticamente, né, você cria, né, o estilo poético, você cria poesia. Mesmo você não se dando conta disso, né, ou não querendo confessar ou perceber, né, numa roda de conversa, num olhar, a poesia ela não só está embutida no papel, né, na escrita, ela perpassa, né, essa área. Ela vai, eu falo que o campo poético ele vai além, né, do campo dos escritos literários. Nós podemos ter aí a poesia através de um olhar, né, através de uma dinâmica, através de uma situação cotidiana. Então, os poemas, a poesia, ela não envolve só a linguagem verbal, né? Ela envolve a linguagem mista, não verbal também, né? Ela vai muito além, o campo da oralidade, né? Que eu acho que o
mais bacana é isso, é esse misto, né, de produções, não só englobando, né, a escrita, mas também trazendo, né, a forte ali presença da oralidade, né, embutida a escrita também. Hoje, porque se a gente for analisar até o conceito de texto hoje, o que é um texto, né? O texto ele é considerado multimodal, até pela reformulação aí que nós tivemos a partir de 2018, né, com a BNCC. Então, às vezes, as pessoas percebem que não tenho, talvez, né, dão para escrever, mas eu acredito que isso não quer dizer, né, que a pessoa não seja um pouco poeta em sua vida ou no seu cotidiano. Pois é nesse sentido aí de que a gente estava falando, né, da poesia. Eu, como escrevo ficção, eu não me ligo muito na questão da inspiração, né? Porque se eu tenho tempo, se eu estou com um tempinho, eu sento, aí eu começo a escrever. Eu não dou muita bola para a questão da inspiração. Agora, na poesia, talvez seja necessário, né? Seja necessário esperar que a musa inspiradora apareça. Como é que é a sua visão sobre isso? Você tem que esperar a inspiração, não adianta você sentar ali, vou fazer um poema aqui. Tem que esperar a inspiração. Como é que é a sua relação com isso aí? Pois é, os próprios alunos, eles até perguntam, às vezes, né, dentro da sala de aula, né, como escrever um texto, né, se precisa, principalmente no campo poético, se precisa ter inspiração, como funciona, né. Tem momentos que você acorda inspirado, né, e vive inspirado o mês todo, né, vamos colocar assim, por 1, 2, 3 meses. Agora, tem momentos que eu vou ser sincera para você, que cria aquele bloqueio literário. Você tem que escrever, mas você não consegue, né? Eu acho que todo escritor, ele passa por isso, né? Eu acho que no campo ficcional, né? Como no seu caso aí também. Então, eu falo que, assim, para mim, a inspiração, ela surge, né? A partir de situações cotidianas e que me tocam, né? São momentos que, se você não parar para escrever naquele momento, o que acontece? A ideia vai embora, né? Ela some ali da tua cabeça. Então, por isso que eu falei, né? Eu acho que foi numa das perguntas anteriores até que você fez, né? Se eu estou inspirada, se eu tenho alguma ideia, eu vou lá, né? E sempre estou com um caderno de registro à mão, ou se não, um documento ali no Google Docs, né? Eu tenho aplicativo no celular, que é prático, porque aí você não vai estar com o computador carregando para cima e para baixo o tempo todo também, mas que aí são instrumentos para facilitar a tua vida, né? Na hora que surge essa, né, famosa inspiração. E um outro campo que eu utilizo também para auxiliar é o site, né, Recanto das Letras, né, onde eu utilizo como fonte, né, para escrita. Tive tal ideia, vou lá e coloco, né, no contexto como escrito. É um site, né, que eu participo como escritora, a princípio amadora, né, desde o ano de 2007 também, desde quando eu estava na faculdade de pedagogia, que aonde você tem acesso à internet, você vai lá, abre a página, aí como escritora eu tenho a parte da escrivaninha, né, que é uma área restrita, destinada ao escritor, e eu venho alimentando, né, essa área restrita desse site desde o ano de 2007. Aí lá você vai ver de tudo. Tem momentos que você está inspirado para escrever texto poético, tem momentos que eu escrevo somente frases, noutros mensagens, noutros crônicas, até assim versões de artigos acadêmicos, né? Você encontra lá também,
Então, eu falo que é um pouquinho também da minha história, né, como escritora, né, que está ali embutida nesse site. E tem me ajudado também, né, a manter os registros, a não se perderem, porque se você deixar só no papel, né, numa folha solta, acaba se perdendo, né? E ali fica também, né, mais uma ferramenta como fonte de inspiração. Que bom, serve até como dica aí para quem escreve, né? Ter de repente, um Isso. lugar assim, onde você pode estar registrando seus escritos, publicando. Aí depois, um dia você pega, reúne aqueles seus escritos e até faz um livro de poemas, né? Também. É o meu caso, é o que aconteceu comigo. São alternativas aí. Então você podia declamar um poema seu aí, pode ser? Pode. Você tem preferência por alguma área? Não, aqui você sentir vontade aí de estar declamando pra gente. Vamos lá, então. Eu vou declamar um chamado Postais do Coração. Vamos lá. A saudade é uma veia que pulsa em nós para além mar, nos faz suscitar por cartões e postais, a serem enviados em épocas como Natal, aniversários a cantarolar, mas nem sempre são chegados a serem reportados aos seus estimados destinatários. Buscam lares para adoção, mesmo em épocas como o verão, com calor a se pronunciar. Esses postais do coração têm muito a declarar, amor a declamar e atenção para contagiar. Os lares, os pares, aos cantos, o mundo, em sua profusão. Pena que essa magia encontra-se em extinção. Esse é um dos, né? É a veia saudosista. Esse texto poético, eu escrevi ele no fim do ano passado. A gente estava chegando, beirando ali a época de Natal, e aí eu recebi um cartão postal do meu primo, né, da Itália, e me fez lembrar, né, da importância da época das cartas também, né, onde hoje, se a gente for analisar, nem se utiliza mais, né, entrou em extinção. Aí eu acabei criando esse texto no momento de inspiração. E eu gostava da época das cartas, era gostoso mandar correspondência, né, antigamente? Ai, não fala não. Eu conheci a gente começou a se corresponder, eu e meu esposo, né, melhor, meu esposo e eu, através de cartas, né, há muitos anos atrás. Há trocentos anos atrás, né? Bacana. Pois é, esse poema que você nos presenteou e vai estar no seu novo trabalho? Vai sim. Também está embutido lá, né, no meio do lançamento da obra poética. Esse como outros, né, demais. Bacana. Essa obra, eu acho que, se eu não me engano, ela vai contar mais ou menos com cerca de um acervo de umas 40, por aí, né? 40, 50 obras, textos, né, de cunho poético. Normalmente legal. A escrita, né, não é uma escrita muito condensada, né, é mais de cunho livre, né? Porque assim, os versos, né, tem pessoas que preferem escrever, né, utilizando uma metrificação específica, né? Outros preferem a literatura de cordel dentro do campo poético. Eu já prefiro escrever, né, uma versificação, né, mais livre, né? Claro, adotando, né, um tipo de rima, né, um conjunto de rimas, né, de ritmo também, mas
nada que possa ficar ali, né, só naquele campo, utilizando a versificação com aquela métrica exata, né? Eu também prefiro assim, uns versos livres, né? Mas mesmo os versos livres sempre tem um ritmo assim que te envolve, até quase uma musicalidade, né? Uma coisa bacana. Você disse tudo. E contribui também, né, para o conhecimento também do tema que você está escrevendo, né? Às vezes, né, a poesia, ela perpassa só a questão da necessidade do escrever, né? Porque quem escreve, né, sempre tendo alguma finalidade em si ali dentro da sua escrita, né? E eu falo que a minha necessidade em escrever, normalmente, é para me reportar a temas que eu vejo que há... Como que eu posso dizer? Que há uma necessidade, né, em levantar alguma questão, né? Pode ser uma questão de responsabilidade social, alguma questão ali para reflexão de cunho amoroso, né, ou de cunho ambiental, ou até algo relacionado à autoestima. Pode ser um momento que nós estamos passando, ou alguém, né, perto de nós esteja precisando ouvir, né, ou precisando ler. Talvez não naquele momento, né, mas num outro determinado período da vida que a pessoa talvez precise, né, pegar, ler e refletir a respeito daquilo, porque os textos nós criamos, inicialmente a gente pensa, né, no individual, para depois pensar na coletividade, né, mas as obras, normalmente, né, elas seguem essa problematização. Para finalizar, você podia indicar um livro, indica um livro aí pra gente. Um livro tem que ser de um autor famoso. Um livro que você gostaria de indicar, assim, que você acha que merece ser lido aí. Independente de ser famoso, ou capixaba ou não. Você que sabe. Ah, tá. Olha, eu sou suspeita para falar, porque eu gosto de ler de tudo um pouquinho. Assim, eu prefiro mais, né, essa área de romance, né? Romance histórico, o campo poético. Mas eu sou bem eclética, eu leio de tudo. Eu vou me remontar, eu vou voltar lá na adolescência. Já que você permitiu, né, lembrar dentro de qualquer campo, eu gostava muito de ler Paulo Coelho. Não sei se você chegou a ler também, mas os livros de Paulo Coelho me marcaram muito, né? Então eu deixaria o livro aí 11 minutos de Paulo Coelho, né, como indicação para ler. E o outro, eu não vou lembrar agora de cabeça, né, o nome do autor, mas é um livro que me marcou também, que eu li ele saindo da adolescência. Lições de Vida. Esse livro, Lições de Vida, eu não lembro o primeiro nome do autor, mas o segundo, o sobrenome é Smith, né? Do autor Smith. Depois eu posso até trazer e deixar, né, nos comentários, né, ou deixar como apoio. Mas é um livro que traz dentro dele trechos de vários livros, né, trechos de fábula, trechos de textos poéticos famosos, de Shakespeare, enfim, de autores chineses. Engloba a literatura inglesa, né, a literatura brasileira, portuguesa, enfim, de vários autores, né, ao redor do mundo. E esse livro, ele traz várias passagens, né, não só trabalhando, né, um gênero literário, mas trabalhando vários outros, que é o livro Lições de Vida. Quando eu li saindo da adolescência, foi um livro que a minha mãe, né, me deu. Ela até ganhou, eu acho que foi de uma tia minha, Santa Teresa também. E esse livro, ele me marcou muito, porque é como se fosse uma Bíblia, né?
popular, vamos colocar assim, e através de textos diferentes, né, você tem uma lição para cada dia da sua vida. Além da Bíblia, né, que é o livro da vida. Eu acho que a gente nunca pode esquecer dele também. Bacana, eu nunca li esse livro que você falou aí, das lições de vida, né? Isso. Lições de vida também, nunca li Paulo Coelho. Então valeu as indicações, quem sabe de repente eu pego algum livro aí, esse que você falou aí do Paulo Coelho para ler, porque realmente eu nunca li nenhum livro desse autor. Pois é, Paulo Coelho é um autor que, assim, ele tem uma escrita bem condensada, né? Eu acho que na adolescência também eu li muito ele. Tem as Valquírias, né? Tem esse que eu indiquei, 11 minutos, dentre vários outros, né? Tem um que fala sobre o caminho de Santiago, de Compostela. Enfim, eu indico. Muita gente tem um pouco de preconceito para ler Paulo Coelho, porque tem gente que tem na cabeça que esses livros que vende demais não são bons, né? Mas tem que ler. E tem também a nível estadual. Aqui na região a gente tem vários autores, né, famosos quando eu digo, né, a nível do nosso estado. Você é um exemplo, né, com seus livros. Gostaria até de adquirir, ler também. Nós temos a Divanir, né, que é outra escritora da literatura ali infantil, né, infanto-juvenil, onde ela escreve muito bem. Nós temos o Antônio Neto, com o livro Memórias do Rio Tietê. A Graça, né, a Graça Gozer, aliás, do município de Santa Maria de Jetibá, que além de ser escritora, né, é professora também. A Edith, né, que você bem colocou. Aqui, se eu não me engano, nós temos a Ângela Cortelete também, minha xará, né? Ela até participa do nosso grupo lá, né, Coletivo Diversidade. Enfim, são N escritores, a gente tem ali para nos inspirar a cada dia mais. É isso aí, fica a dica aí pro pessoal também procurar literatura produzida aqui no Espírito Santo, que tem muita coisa bacana. Então tá bom, Ângela, obrigado aí pela conversa, tá? Foi muito bacana e até a próxima. Eu que agradeço a oportunidade. Até mais. Tá. Tchau. Tchau. As obras da autora Ângela você pode adquirir com a própria autora em seu Instagram, Ângela_Cipolatti. Cipolatti com 2T. Não deixe de conferir as edições mensais da revista digital Literatura ao Máximo. Lá você também encontra as ações da diversidade literária, como também muita coisa que rola em torno da literatura produzida no Espírito Santo. Por hoje é só, pessoal. Compartilhe o podcast com seus seguidores e amigos.